paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, amém? Eu gostaria de estar compartilhando algo com vocês aqui e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o coração de cada um de vocês. Essa palavra Deus tem colocado no meu coração já faz um tempo. Eu tive a oportunidade de ministrar ela no sábado, numa live em que eu ministro com algumas irmãs, e hoje eu gostaria de estar reproduzindo essa mensagem para vocês, para que Deus possa falar ao seu coração. Mas antes de tudo, eu gostaria que primeiramente você curtisse esse vídeo, já vai dando seu like nesse vídeo, já vai compartilhando esse vídeo aí. Você que tem acesso, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque o nosso canal está tendo bastante conteúdo bacana, e inclusive daqui a um tempo vai ter mais conteúdo legal para você. Não vai apenas ficar em questão de pregações, mas vai ter louvor, vai ter até mesmo, estou pensando em fazer questões de culinária também. Não eu, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou meio que péssimo na cozinha, mas eu vou estar aí falando com a minha esposa para poder fazer também essa questão de culinária, vai também para as mulheres. Nós estamos montando aí, eu quero ver se mais para frente também nós falamos um pouco sobre a questão de casamento, que é algo também que tem influenciado muitas vidas, e eu posso falar para vocês que eu tenho autoridade de falar sobre casamento, pois o meu casamento já passou muitas provações, muitas lutas, mas esteve de pé até o dia de hoje, amém? Então, se eu fosse você, eu curtia, eu se inscrevia nesse canal, que vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana, em nome de Jesus, amém? E sem mais delongas, vamos então à nossa palavra, a palavra que Deus colocou ao nosso coração, para que você possa ser abençoado. O intuito desse canal do YouTube é fazer com que você seja abençoado, amém? Muitas pessoas falam assim, mas Marcos, você não pensa em ganhar dinheiro com a questão do canal do YouTube? Lógico, a gente pensa, mas o mais importante para mim é justamente que a palavra de Deus possa ser pregada e anunciada. Eu tenho um chamado, e esse chamado ao ministério da pregação da palavra é justamente algo que eu pedi a Deus e Deus me concedeu, e Deus fez com que você que está aí me ouvindo pudesse ter essa oportunidade de estar me ouvindo. Deus me livrou de várias tribulações, várias dificuldades, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para falar e para ministrar a palavra para vocês em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria, em nome de Jesus, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18 do livro de Lucas, e a partir do verso 18 nós vamos ler até o verso 30. Provavelmente você já leu esse texto, já ouviu muitos pregadores falarem desse texto, mas eu gostaria de extrair algumas coisas com vocês aqui que Deus falou no meu coração, amém? E antes de eu falar justamente sobre o título da mensagem, eu gostaria de estar lendo com vocês, amém? Para que a gente possa então tentar extrair o máximo desse texto em nome de Jesus, nesse pouco tempo aí que a gente tem para ficar junto, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então Lucas capítulo 18, e a partir do verso 18, ele vai dizer assim: Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: Nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos,
pelo reino de Deus e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Eu gostaria de estar aqui fazendo alguns comentários sobre este texto e a gente não pode deixar de falar justamente do autor desse texto, do autor desse livro, que é justamente Lucas. Muitas pessoas já vieram me perguntar, já vieram falar para mim por que eu gosto tanto de ministrar no Evangelho de Lucas. Porque Lucas, em certos pontos, em certos feitos que Cristo fez à Terra, ele tentou ser o mais detalhista possível. Amém? E isso que é o interessante, que deixa o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, tão rico assim. Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus Cristo, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi seguidor do apóstolo Paulo. Ele se rende ao cristianismo através do apóstolo Paulo. Se você pega o livro de Atos, você vai ver que em várias viagens missionárias do apóstolo Paulo, Lucas estava junto com ele. Então, várias coisas que Lucas escreveu no livro de Atos, ele estava presente, ele estava ali vendo o que ocorrera. E eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: o tema da nossa mensagem é: onde eu encontro a felicidade? E nesse texto que Lucas ele escreve, tanto Lucas como Mateus como Marcos, você vai ver que há uma semelhança entre esses três evangelhos, que foi os evangelhos que relatou esse fato desse jovem, e você vai ver que tem uma semelhança muito grande, que todos falaram a mesma coisa, que ele chegou com a intenção de, vamos dizer assim, se você for pegar ao pé da letra, esse jovem ele chega com a intenção de tentar seduzir a Cristo com as suas palavras, ou seja, ele não queria abandonar aquilo que o coração dele estava voltado, mas ele queria continuar com aquilo e mesmo assim tentar servir a Jesus. E antes de nós pegarmos alguns pontos aqui, eu gostaria de destacar um ponto muito importante, que é justamente o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Cristo aqui é algo espetacular. Porque Jesus, ele chega após esse encontro com esse jovem, Jesus ele chega para os discípulos e ele começa a falar justamente sobre a questão de que era mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Muitos podem interpretar esse texto como algo assim, tá vendo? Deus, ele nunca quis que o povo dele fosse próspero, ou nunca quis que o povo dele fosse financeiramente bem de vida. Esse texto não relata sobre isso. Jesus, ele está mostrando aos discípulos justamente o amor ao dinheiro. Porque é muito difícil uma pessoa rica, uma pessoa de bem status, uma pessoa de bem na sociedade, ele se render aos pés de Jesus. Por quê? Porque o rico normalmente ele acha que o dinheiro pode comprar todas as coisas. O dinheiro pode trazer para ele o que ele quiser. Existe um ditado nesse mundo, o ditado ele é bem claro e eu tenho certeza que você já ouviu esse ditado, das pessoas falam assim, que o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar ou compra, não é? Então esse jovem, quando Cristo estava mostrando, dando o exemplo dele, ele estava mostrando que justamente que se você tiver o amor, o seu coração voltado 100% à sua vida financeira, você não consegue alcançar a salvação e a vida eterna. Era isso que Cristo estava mostrando. Cristo não estava mostrando que o rico ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno desde que o coração dele não esteja voltado para aquilo que realmente traz a salvação, que é Jesus. Aquilo que realmente traz a vida eterna, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém? Então, se o teu coração tiver isso, vamos dizer assim, isso não é algo somente que Deus e Jesus Cristo direciona aos ricos, né? Por quê? Você vai ver num texto bíblico, Jesus ele vai falar assim: você não ajuntar tesouros aqui na terra, onde o ladrão e a traça pode roubar, pode comer. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem o ladrão tem acesso. Amém? Então, o que Cristo estava querendo mostrar? Porque às vezes, vamos dizer assim, às vezes a sua felicidade, ela está voltada, pode ser na vida financeira, pode ser na vida familiar. Talvez, vamos dizer, o seu coração, ele é voltado para o seu filho.
Talvez o seu coração é voltado para o seu marido ou para a sua esposa. E isso é um grande problema, porque quando você ama mais outra pessoa do que amar o próprio Deus, isso se torna uma dificuldade para que você possa alcançar a salvação. E nós temos um fato clássico nos textos bíblicos, que é justamente Abraão. Por quê? Às vezes muita gente não sabe por que Deus chega para Abraão e pede o filho dele, o filho Isaac, né, para Deus, para ele. Por que Deus chegou? Deus deu Isaac, prometeu. Abraão havia caminhado aí 25 anos procurando a terra prometida, não é? Quando ele estava com a idade de 99 anos, Deus promete um filho para ele. Deus já havia falado que Abraão seria pai de muitas nações, que a sua descendência seria muito grande. E de repente Deus promete um filho com Sara. Abraão concebe esse filho, Sara concebe esse filho nasce. E aí Deus de repente chega para Abraão e fala: Abraão, sabe aquele filho que eu te dei? Aquele único filho seu? Sei, então, eu quero ele de volta para mim. E às vezes a gente não entende o porquê que Deus chegou e pediu para Abraão isso. Por quê? Porque Deus começou a perceber que o coração de Abraão começou a pender mais para seu filho do que para Deus. Então Deus quis provar, não é? Deus quis mostrar, Deus quis saber de Abraão justamente a questão de onde estava o seu coração. Não é à toa que quando Abraão estende a mão, né, que Abraão oferece o filho, estende a mão para matar Isaac, Deus chega dos céus e brada a ele e fala assim: agora eu sei que você temes a Deus, que você não negasse o teu único filho. Então, ou seja, Deus ali estava testando Abraão para ver aonde o coração de Abraão estava. E a mesma coisa quando Cristo chega aqui para os discípulos e apresenta esse caso desse rapaz para os discípulos. Quando Jesus ensina que se o seu coração tiver voltado para a riqueza, se o seu coração tiver voltado para aquilo que te traz felicidade momentânea na sua vida, então você não consegue alcançar a vida eterna. Então esse, vamos dizer assim, pode-se dizer que foi o ensinamento de Cristo. Não é que Jesus não queira que você seja uma pessoa bem de vida, que você tenha um status de vida muito bem. Para você ter uma ideia, se você pegar no decorrer da história da igreja, você vai ver que muitas pessoas de posses se converteram e se renderam aos pés de Jesus Cristo, e até mesmo eles vendiam as suas propriedades para repartir. Os mais afortunados vendiam as suas propriedades, repartiam com aqueles que não tinham tanto, vamos dizer assim, tanta riqueza, que passavam por dificuldades. E isso prova por A mais B que as pessoas que se rendiam a Cristo, elas não tinham o seu coração voltado para o dinheiro. Então esse foi o plano e o ensinamento principal, não é? E olha só como é que é interessante. Jesus, ele quis dizer assim: olha, aquele que não deixou pai, mãe, irmão, esposa, todas essas pessoas por amor a mim, então não é digno de mim. O que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos? Justamente que o coração, o amor das pessoas, você tem que amar sua família, sim, mas em primeiro lugar, sempre tem que vir o Senhor Jesus. E eu gostaria de destacar algumas coisas que Cristo chega e fala para esse jovem, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui está no versículo 18, na parte B, ao qual esse jovem ele quis impressionar a Jesus. Como assim impressionar Jesus? Ele chega para Jesus e já fala para Jesus assim: ó, bom mestre. Olha só, então ele já chega para Jesus querendo mostrar uma questão de bajulação. Ele chega para Jesus querendo fazer com que Jesus se sentisse o cara. Olha, como que pode um jovem de status, porque provavelmente as suas vestes mostravam isso, não é? Que ele era um jovem de status, financeiramente muito bom, e então ele quis mostrar isso. Além de ser uma pessoa de status financeiro, ele quis mostrar, vamos dizer assim, alguma coisa para que Cristo visse nele algo diferente. Só que, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele não é comprado por nada nesse mundo. Não tem nada nesse mundo que compra a Jesus Cristo. Não tem nada nesse mundo que faz com que você alcance a salvação.
A única coisa que faz com que nós alcancemos a salvação não é a questão de você somente mostrar o seu status para Cristo ou você mostrar a sua conduta de evangélico para Jesus, se o teu coração não está voltado para Ele. Amém? Então isso foi o ponto principal. Ele chega e Jesus ele já percebe que ele era um homem, ele era um rapaz, um jovem, que ele tinha uma certa religiosidade, um certo conhecimento, porque ele reconhece que Jesus era bom e que Jesus era mestre. Então ele fala, bom mestre, né? Aí ele faz uma pergunta inusitada, né? Como que eu faço, ou seja, que hei de fazer para herdar a vida eterna, não é? E essa acho que é uma das grandes questões que muitas pessoas hoje têm dentro de si. Como que eu faço para alcançar a salvação? Se você pegar no livro de Efésios, capítulo 2, nós já ministramos isso aqui, você vai ver que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que a salvação foi direcionada pela graça de Deus, né? Por causa da graça de Deus é que nós alcançamos a salvação. Então, a pergunta desse jovem é o seguinte: como que eu faço, não é, para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para me poder herdar? Porque eu já tenho riquezas, vamos dizer assim, eu já tenho riquezas. Eu já conheço os mandamentos de Cristo, já conheço os mandamentos de Deus, já tenho uma vida religiosa, eu tenho uma vida, uma prática religiosa constante. Então, o que me falta mais? Então, a pergunta que ele quis que Jesus respondesse para ele, Jesus responde a pergunta para ele justamente afirmando o quê? Primeira coisa que você tem que fazer, você guarda os mandamentos. Então a primeira coisa para você herdar a vida eterna, você precisa guardar os mandamentos, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então esse é o primeiro passo para você alcançar a vida eterna. E aí Jesus se espanta quando ele chega para ele e fala para ele assim, olha, tudo isso eu tenho observado. Se você pegar no original, você vai ver que essa parte observado significa que justamente ele cumpria a lei. Ele cumpria aquilo que deveria ser cumprido. Então ele era uma pessoa religiosa, além de um status financeiro muito grande, ele era uma pessoa religiosa. Então Jesus vira para ele assim, fala para ele assim, então beleza, já que você pratica os mandamentos, então falta uma coisa. Falta você vender tudo o que você tem, dar aos pobres e aí você vem e me segue. Aqui foi o ponto-chave para que Jesus pudesse ver e ele pudesse ver que faltava muito para ele alcançar. E o que era essa questão, né, da pergunta? Isso que às vezes deixa a gente, o que é a vida eterna? A vida eterna seria viver para sempre. Então como que eu consigo isso? Como que eu consigo conquistar essa vida eterna? Não é? Jesus falou para ele, então o primeiro ponto é praticar e o segundo ponto é você vender tudo que você tem, ou seja, deixar o teu coração, deixar aquilo que contamina o teu coração, aquilo que faz você amar mais no teu coração, você está entendendo? Amar mais aquilo, você deixa de lado, vende e vem e me segue. Olha o que Cristo fala para esse jovem. Isso aqui é muito forte, porque Lucas ele vai detalhar e ele vai falar assim que o rapaz ele sai muito triste porque ele era dono, ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Então você imagina, para uma pessoa se desfazer de todo o seu patrimônio, de tudo aquilo que ele tinha, para poder se arriscar em alguém que ele só ouvia aquela pessoa. E isso aqui que é o X da mensagem. Era muito, talvez para você tenha sido a mesma coisa quando você recebeu a Jesus. Porque para você receber a Jesus, você precisa renunciar. Você precisa travar uma batalha, uma guerra constante com você. Então Cristo estava querendo mostrar para ele o seguinte, olha, para você alcançar a vida eterna, que é a verdadeira, que vai te levar à verdadeira felicidade, você precisa abandonar
aquilo que te traz uma felicidade momentânea. Isso é muito forte. Porque Jesus ele vai mostrar depois em João capítulo 17, quer ver? Abre lá em João 17 e o versículo 3, olha o que Cristo vai mostrar. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, que é o Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna não consiste em apenas você viver eternamente, mas consiste em você conhecer a Deus, saber quem é a Deus, saber quem é o dono da vida, para que você possa viver eternamente. Então, a proposta que Jesus quis mostrar para ele é o seguinte: olha, você vai, vende tudo que você tem e depois você vem e começa a me conhecer. Você vai me ver e ver o Pai. E aí você vai saber quem sou eu e vai saber quem é o Pai. E aí, quando você descobrir quem sou eu e quem é o Pai, então nós te levaremos à vida eterna. Isso é muito forte. Por quê? Porque o que Cristo quer mostrar para nós hoje é que quando você tem o seu coração ainda preso às coisas mundanas, aquilo que o mundo vai te atrair, aquilo que o mundo vai te mostrar, aquilo que o mundo vai te proporcionar é uma felicidade momentânea. É uma felicidade que faz com que você tenha hoje e amanhã não. E isso é muito importante, porque o que Cristo oferece para o ser humano não é apenas uma felicidade momentânea, não é apenas algo momentâneo, algo que a pessoa vai olhar assim e vai falar assim: puxa, eu tenho isso hoje, amanhã eu posso não ter. Não é isso. O que Cristo está querendo mostrar para as pessoas e o que Cristo quis mostrar para aquele jovem é o seguinte: olha, amiguinho, o amor que você tem ao dinheiro pode te trazer muitos benefícios terrenos, mas o que eu posso te oferecer, além de benefícios terrenos, é a vida eterna. Porque você vê no último versículo, ele vai falar assim, ó: e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, olha só o que esse jovem, que se dizia rico, acabou se tornando um jovem rico com dinheiro, mas pobre espiritual. Por quê? Porque ele renega justamente o quê? Conhecer e saber quem é Deus. E às vezes nós temos esse grande problema e às vezes nós renunciamos isso na nossa vida, achando que Deus não tem importância para nós, Deus não faz Deus não se importa com a gente. Ora, se Deus não se importasse com a gente, Ele não enviaria o seu Filho para morrer na cruz por nós. Às vezes a gente olha para o mundo e nós vemos o mundo como uma fórmula de que como uma válvula de escape. E você pode perceber que muitas pessoas, no decorrer dos anos, elas vão, principalmente a partir do ano 1600, 1700 depois de Cristo, quando entrou a revolução contemporânea, quando entra essa questão da história, que se levanta vários, vamos dizer assim, filósofos, vários psicólogos, várias pessoas estudiosas, e eles começaram a enxergar a religião, a enxergar a palavra de Deus como uma prisão para a pessoa, como algo que a pessoa estava, vamos dizer assim, necessitada e encontrou aquilo para um alento, para um alívio. Mas a Bíblia nos fala que a prisão é justamente o mundo em que nós vivemos. O fator de nós estarmos nesse mundo, o fator de nós estarmos aqui é justamente o fator de nós estarmos aprisionados nesse mundo. Aprisionados em algo que vai te trazer uma felicidade momentânea. Por exemplo, um usuário de droga, ele tem aquela felicidade naquele momento em que ele fuma um baseado ou cheira uma cocaína, e ele tem aquela felicidade momentânea, mas quando passa, 90% dos casos, quando passa o efeito da droga, que a pessoa cai em si, vamos dizer assim, a pessoa ela acaba entrando em um colapso dentro dela, e isso acaba gerando algo que nós chamamos de depressão.
A mesma coisa, o mesmo fato, uma pessoa que ela é presa no vício da bebida, ela procura a bebida para se mostrar uma pessoa que ela realmente não é. E ela pretende, quer justamente preencher esse vazio, preencher aquilo que ela acha que seria preenchido com os prazeres desse mundo. Isso eu estou dizendo de um vício, mas você também pode ter, por exemplo, um vício compulsivo de comprar alguma coisa. Por você ter um status de vida muito bom, você faz o quê? Você compra isso, você compra aquilo, você compra aquilo outro, você compra aquilo outro. Vai chegar um momento que não tem mais o que você comprar e não tem mais o que satisfazer você. Eu tiro um exemplo por várias pessoas milionárias, várias pessoas ricas. Teve um caso uma vez que aconteceu no ministério ao qual eu frequento, que a pessoa chegou para o bispo e falou assim, olha, eu daria todo o meu dinheiro, todo, ele era muito rico. Ele falou, eu dou todo o meu dinheiro para mim poder comprar a minha cura. Olha a situação que a pessoa chegou. Então, pessoas que conquistaram tudo na vida e ela é tão compulsiva que ela quer mais, Por quê? Porque nada na vida dela satisfaz. Por que nada na vida satisfaz? Porque você tem que entender uma coisa. Quando nós fomos criados do tamanho perfeito e nós fomos criados para Deus. Por Deus e para Deus. Então, quanto mais você busca na filosofia, como vários filósofos procurou, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles e outros filósofos procuraram uma resposta, até mesmo Pitágoras procurou na matemática uma resposta de como que o mundo foi criado, de como que o mundo foi feito. Esses filósofos do passado procuraram descobrir como que esse mundo foi feito, como que as coisas foram feitas, sendo que para que a gente possa descobrir tudo isso, basta nós conhecermos a Deus. E era isso que Jesus estava querendo oferecer para aquele jovem. Jesus não estava oferecendo algo difícil. Olha, vende o que você tem, vem me segue, porque aí você me seguindo, você vai saber quem eu sou, vai me conhecer. E se a vida eterna consiste em conhecer o Pai que enviou Jesus e saber quem é Jesus, então, meu amiguinho, eu quero saber como que é esses dois. E às vezes é isso que a gente não entende. E a gente procura tentar, normalmente, satisfazer os nossos desejos com outras coisas. Tem pessoas que procuram satisfazer os seus desejos casando. Muitas pessoas acham que ela precisa ser feliz, ela precisa casar para ser feliz. Só que eu quero dizer uma coisa para você: casamento nunca vai trazer felicidade para ninguém. É isso que a gente tem que entender. Casamento nunca vai trazer felicidade para ninguém. Por quê? Porque se eu não sou feliz comigo mesmo, se eu não tenho a felicidade plena dentro de mim, se eu não tenho o conhecimento de Deus dentro da minha vida, como que eu vou fazer a outra pessoa feliz? Então é uma matemática que não bate. E o gesto daquele jovem, nos outros evangelhos vai falar que ele vira suas costas triste e ele deixa Jesus, ele vai embora. E quantas vezes a gente tem deixado Jesus, tem deixado a salvação, tem deixado de seguir a Cristo por causa de algo momentâneo que vem te satisfazer naquele momento. Aí muitas pessoas vão falar, eu vivo o hoje, eu não quero viver o amanhã. É óbvio, você tem que viver o hoje, só que o seu hoje tem que estar preparado para o que você vai viver amanhã. Uma vez eu fiz uma pergunta para uns dos meus alunos na classe ao que eu estava ali ministrando, e eu falei para eles assim, gente, quantos de vocês aqui querem saber o seu futuro? Aí alguns levantou a mão, outros, não, eu não quero saber o meu futuro. Mentira, que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber o que vai te acontecer no dia de amanhã. E aí eu cheguei para eles, eu falei para eles assim, vocês querem saber? Querem. Queremos. Eu falei, eu não sou nenhum vidente que vou mostrar para você o que vai te acontecer amanhã. Só que você tem a possibilidade de saber o que vai te acontecer amanhã. Como? Fazendo as escolhas, pensando nas escolhas que você vai fazer no dia de hoje. As escolhas que você fizer no dia de hoje vai refletir aonde? Vai refletir no teu amanhã. Eu vou dar um exemplo para você. Existem 2 jovens que nasceram na favela, né? Na periferia ali. Nasceram
num local onde tinha traficante, onde tinha bandido, nasceu ali. Um dos jovens, ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho do tráfico, o caminho, vamos dizer assim, da bandidagem. Ele escolheu isso. É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Mas o outro, ele escolheu um outro caminho. Ele escolheu estudar, ele escolheu se empenhar. E aí eu te pergunto, qual deles na vida será muito melhor bem-sucedido? O que escolheu estar no mundo do tráfico, estar no mundo da bandidagem, ou o que escolheu estudar, se empenhar, arrumar um emprego, ser alguém na vida? É isso que às vezes a pessoa não entende. As suas escolhas, elas vão refletir no dia de amanhã. Esse jovem, a escolha dele virar-se, se entristecer, provavelmente causou um impacto muito grande na vida dele depois. A Bíblia não relata mais sobre o fato dele, sobre a história dele, sobre o que ocorreu com ele mais tarde. Né? Alguns teólogos dizem que ele perdeu tudo e ele se tornou como se fosse um mendigo e ele estava até próximo de Jesus Cristo, vendo Jesus de longe, né? Porque a Bíblia relata de um certo jovem assim. Só que não tem comprovações do que ocorreu com esse jovem. Só que eu quero te dizer uma coisa, provavelmente esse jovem, ele não teve uma vida bem-sucedida. Por quê? Porque ele escolheu permanecer naquilo que ele tinha no mundo. E aí eu te pergunto, o que você escolhe na sua vida? Qual escolha você faz? Talvez a sua vida hoje, você tenha olhado para a tua vida hoje, você tem falado assim, puxa vida, quantas coisas eu perdi. Quantas coisas eu deveria ter feito, eu deveria fazer e não fiz. Quantas viagens eu deveria ter feito e não fiz. Uma vez um rapaz gravou um vídeo num cemitério e ele disse algo bem interessante que eu gostei, que ele falou assim, aqui estão sonhos que não se realizaram. Aqui estão projetos que não se concretizaram. Aqui estão viagens que não foram feitas. Aqui foram empresas que não saíram do papel. E aí eu faço essa mesma pergunta para você. Aonde você quer chegar? O que Deus e o que Jesus tem para te oferecer é uma vida eterna, é uma vida abençoada, é uma felicidade ao qual você nunca mais vai ter tristeza na sua vida. Ah, então isso significa que eu não vou passar mais tristeza, não vou mais ter tristeza nesse mundo? Óbvio que você vai ter, porque a sua carne é fraca, você vai passar por momentos tristes, só que a diferença de uma pessoa que ela é triste constantemente, a diferença dessa pessoa para você é que o seu choro pode durar uma noite, mas no dia de amanhã vai vir alegria. Por quê? Porque Deus vai te dar a resposta. Hoje você tem a quem você buscar. O que Deus te oferece é justamente isso. Eu ofereço para você, vamos dizer assim, André, eu ofereço para você Márcia, Marta, eu ofereço para você Maria, eu ofereço para você João, eu ofereço para você algo que não é momentâneo, algo que você não precisa repetir várias vezes para que você possa se alegrar. Algo que não vai estragar a tua vida, algo que não vai estragar o teu cotidiano, algo que não vai te trazer uma morte precoce. Eu te ofereço algo diferente disso. O que eu te ofereço é uma felicidade para sempre, uma felicidade eterna, algo que você não precisa mais para preencher esse vazio, porque esse vazio tem o tamanho certo de Deus. Então é isso que Jesus oferece a você. E quando Jesus se aproxima dos discípulos e passa esse ensinamento que o coração do ser humano tem que estar voltado não para as riquezas do mundo, mas tem que estar com o seu coração voltado para Deus, é isso que Jesus estava querendo mostrar. Falou, olha, vocês largaram tudo, porque o próprio apóstolo Pedro, né? Ele vai falar aqui, ó, o próprio apóstolo Pedro vai falar assim, gente, como que a gente faz? A gente deixou tudo para te seguir. Então como que a gente faz para alcançar a salvação? E aí Jesus vira para eles e fala assim, para Deus nada é impossível. Isso significa que por mais que você tenha deixado o que você deixou, por mais que o seu coração não esteja voltado para ninguém, somente para mim, você pode ter certeza que o meu Pai vai olhar para você e vai te recompensar.
Olha só como é que é interessante. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Jesus ele vai responder o seguinte, ele vai falar o seguinte, Deus ele vai falar o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador. Sabe o que é galardão? São bênçãos, que é abençoador dos que o buscam. Então o que Cristo ofereceu para aquele jovem, que ele responde a sua pergunta quando ele fala assim, segue-me. O que significa segue-me? Segue-me significa saber quem eu sou, conhecer a mim. Você vai me conhecer se você estiver junto comigo, se você me seguir, se você estiver junto com a minha presença, se você estiver na minha presença, você vai entender quem é Deus e você vai saber como adquirir essa vida eterna, porque a vida eterna ela consiste em conhecer a Deus, aquele que enviou Jesus. Amém? Então, a verdadeira felicidade, ela consiste em conhecer a Deus, em saber quem é Deus, em saber quem é Jesus. Isso consiste em conhecer. E quando você conhece a Jesus, quando você conhece a Deus, olha só como é que é interessante. Deus também se faz ser conhecido. E quando você sabe quem é Deus, quando você sabe quem é Jesus, Jesus começa então a saber quem você é. Olha só como que é interessante. Vamos dizer assim, Deus ele conhecia e ele sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Por que, Marcos, você sabe disso? Porque quando ele se apresenta para Moisés, ele fala para Moisés assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus conhecia Noé, sabia quem era Noé. Como que você sabe que Deus conhecia Noé? Porque a Bíblia fala que Noé andou 500 anos com Deus. Íntegro, reto. Deus conhecia Jó. Como que você sabe, Marcos, que Deus conhecia Jó? Porque Jó se fazia conhecedor de Deus. Jó sabia quem era Deus. De ouvir falar, pelo menos, ele sabia. Como que você sabe que Deus conhecia Jó? Porque ele chega para o diabo e fala, observastes o meu servo Jó? Deus sabia quem era Daniel. Como que Deus sabia quem era Daniel? Que na Babilônia, Deus exaltou Daniel. No cativo, na escravidão do povo, Deus exaltou a Daniel. Deus conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego. Como que ele conhecia? Por quê? Porque quando eles foram lançados na fornalha de fogo, a Bíblia fala que havia mais um homem ali e andando junto com eles. E o próprio rei Nabucodonosor olha para aquele homem e fala que a figura daquele homem é a figura do filho do homem, mas uma figura reluzente, uma figura diferente. Aquele quarto homem era a presença de Jesus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego era conhecido por Deus e Deus conhecia ele. Essa é a diferença de uma pessoa que conhece a Deus e faz-se conhecida por Deus e Deus a conhece. Essa é a diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você dobrar o seu joelho e você buscar a Deus, por você conhecer a Deus, por você ter intimidade com Deus, por você estar com Deus, as bênçãos vêm e te alcançam. Por isso que Jesus vai mostrar em Mateus capítulo 6, ele vai falar assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que Jesus estava querendo mostrar? Estava querendo mostrar o seguinte, procure conhecer o meu Pai, procure conhecer quem eu sou. Quando você procura em me conhecer, eu me faço ser conhecido por você e eu começo a te conhecer. Então eu te conhecendo, as outras coisas vão ser alcançadas, vão ser acrescentadas na sua vida. Outro homem que se fez conhecido e Jesus o conheceu foi Zaqueu, que teve a preocupação de subir em cima de uma árvore e para ver Jesus Cristo. Jesus, quando olha para cima, a Bíblia fala que Jesus se move ao seu coração e manda com que Zaqueu desça daquela árvore e um movimento espetacular que Jesus faz. Jesus vira para ele e fala assim, hoje me convém pousar em tua casa. Por quê? Porque você se fez conhecido de mim. Eu te conheci, eu te vi, eu sei quem você é. Então, às vezes a gente pensa assim, porque eu uso o nome de Jesus, Deus me conhece. Se você não estiver com uma vida totalmente voltada para o Senhor, nós sabemos que Deus aí no momento crucial que você mais vai precisar, Ele não vai te conhecer. Ele não vai saber quem você é. Amém? Então, o fator de você conhecer a Deus, o fator de você saber quem é Deus e você saber quem é Jesus, faz com que você conquiste a vida eterna. E você conquistando a vida eterna aqui na terra, você sabendo, você conquistando a salvação aqui na terra, a tua felicidade
é garantida para o resto da sua vida. Pode passar por lutas, pode passar por dificuldades, mas o Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, não seremos atingidos. Amém? Então eu termino essa palavra dizendo para você o seguinte: esse vazio que você talvez esteja sentindo no seu coração hoje, esse vazio talvez você queira satisfazer esse vazio justamente fazendo, sabe o quê? Tentando um suicídio. Muitas vezes você já procurou muitas portas, você procurou já muitas pessoas, muitas ajudas, só que nenhuma delas te ofereceu, nenhuma delas satisfez ou preencheu esse buraco que tem na tua vida, esse buraco que tem no teu coração. Porque esse buraco que tem no teu coração e esse buraco que tem na tua vida, ele tem o tamanho exato de Deus, porque você foi criado para ele. Nós todos, a humanidade inteira foi criado para Deus. Você não foi criado para ir ao inferno. Você não foi criado para ir para servir ao diabo. Você foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus. E é isso que eu tenho para te oferecer hoje. O que Jesus tinha para oferecer para o jovem rico era o conhecimento de como que ele podia ser, como que ele podia conquistar a vida eterna. E aquele jovem virou as costas para Jesus. E triste foi embora porque o seu coração era muito pegado às coisas terrenas, às coisas que davam uma alegria momentânea. Hoje o que eu quero te oferecer é uma felicidade plena diante de Deus. É uma felicidade ao qual você vai ver, vai passar lutas, vai passar dificuldades, mas você não vai abaixar a cabeça porque Deus, Ele é na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos na Sua presença, Senhor. E eu espero, meu Pai, que essa mensagem possa ter vindo de encontro com a vida de cada pessoa que vai escutar ela até o final, Senhor. E que tua unção, o teu poder, a tua glória possa, meu Deus, entrar nesse coração. E que essas pessoas, meu Deus, possam saber que o Senhor é Deus. Possam ter a vontade de conhecer quem é o Senhor. A vontade de saber quem é o Senhor. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, faça com que esse vídeo chegue, meu Pai, nas pessoas que mais precisam, nas pessoas que realmente precisam, meu Pai, nas pessoas que estão pensando, meu Deus, em desistir da sua vida, em dar cabo da sua vida, Senhor. Faça com que esse vídeo chegue, porque, meu Pai, se ele chegar nessas pessoas, meu Pai, e essas pessoas ouvirem, pode ser uma só, Senhor, e essa pessoa ouvir do teu amor e se render diante de ti, meu Deus. Para mim, meu Pai, essa pregação já foi uma bênção e já foi uma maravilha. Por isso eu lhe peço nesse dia, Senhor, não sei o horário que essa pessoa está assistindo, meu Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Traga, meu Pai, o teu alento, traga, meu Deus, a tua bênção, traga, meu Pai, a tua unção e o teu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, se você orou, se você assistiu esse vídeo até o final, creia que o que Deus tem para te dar é muito maior do que o diabo tem para tirar de você. O que Deus tem para te dar é muito maior do que esse mundo pode te oferecer. O que Deus tem para te dar é vida. E vida eterna, vida abundante. Foi para isso que Ele veio e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que você pudesse ter vida. Ele venceu a morte ressuscitando para que você também pudesse vencer a morte física, a morte espiritual, para que você pudesse ter essa vitória e para que você pudesse ter acesso novamente. Acesso à árvore da vida, acesso ao jardim do Éden, acesso a Deus, acesso justamente aos rios que correm de dentro do trono de Deus, acesso à cidade nova de Deus, acesso à Nova Jerusalém, acesso à coroa. Foi para isso que Cristo veio, para que você pudesse conquistar isso em nome de Jesus. Por isso, não vire as costas como o jovem rico. Não faça isso. Mas dê uma chance para você, não para Deus. Dê uma chance para você mesmo, para a tua vida espiritual e para a tua vida material. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu comentário. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal. Que você vai ver que tem muitas coisas ainda que você vai aprender com o decorrer
do tempo, em nome de Jesus. E você que acabou de fazer essa oração comigo e aceitou e recebeu Jesus, deixa no comentário falando: eu recebi a Cristo, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Você pode ter certeza, esse dia na tua vida que você ouvir esse vídeo e você aceitar a Cristo, você não vai se arrepender jamais, porque Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um homem. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.